A psicologia das pessoas que sentem vergonha de quem são começa em um ponto muito anterior à vida adulta. Ela nasce de experiências precoces em que o indivíduo aprende de forma direta ou sutil que existir como é não basta. Em algum momento da infância ou adolescência, essa pessoa recebe a mensagem de que algo em si é inadequado, exagerado, errado ou indesejável. Pode ser a personalidade, o corpo, a forma de falar, os gostos, a origem social, a família, a sensibilidade emocional ou até mesmo a inteligência. A mente em formação registra essa informação como um alerta de sobrevivência. Para pertencer, preciso esconder partes de mim. A vergonha, nesse contexto, não é apenas um sentimento passageiro. Ela se torna uma lente através da qual o indivíduo passa a enxergar a si mesmo. Diferente da culpa, que diz, fiz algo errado, a vergonha diz, eu sou errado. Esse detalhe é fundamental para entender a profundidade do impacto psicológico. Quando alguém sente vergonha de quem é, não está lidando apenas com comportamentos ajustáveis, mas com a própria identidade. Isso cria um conflito interno constante, porque não é possível abandonar a si mesmo sem consequências emocionais profundas. Muitas dessas pessoas crescem em ambientes onde a validação era condicional. Elas eram elogiadas quando agradavam, quando se encaixavam, quando não davam trabalho. O amor vinha acompanhado de expectativas silenciosas. Seja forte, seja discreto, seja normal, seja como os outros. Com o tempo, a criança aprende a se observar o tempo todo. Aprende a se corrigir antes mesmo de ser corrigida. Esse processo gera uma hipervigilância emocional. A pessoa passa a viver monitorando suas palavras, suas reações, seus desejos, com medo de ser rejeitada caso revele demais. Na vida adulta, isso se manifesta como uma sensação persistente de inadequação. Mesmo quando alcançam sucesso, essas pessoas sentem que estão enganando o mundo. Surge a síndrome do impostor, mas em um nível mais profundo, não apenas profissional, mas existencial. A sensação é de que, se alguém enxergar quem elas realmente são, vai se afastar. Por isso, elas constroem versões editadas de si mesmas. Versões mais aceitáveis, mais neutras, menos autênticas. Esse comportamento gera um desgaste psicológico intenso. Manter uma identidade artificial exige energia constante. A pessoa se adapta ao ambiente, muda o tom de voz, as opiniões, os gestos. Em grupos diferentes, ela é alguém diferente. Não porque seja flexível, mas porque não se sente segura para ser inteira em lugar nenhum. No fundo, existe a crença de que a autenticidade leva à rejeição. A vergonha de quem se é também está profundamente ligada à comparação social. Vivemos em uma cultura que valoriza performance, aparência e sucesso visível. Pessoas que já carregam uma sensação interna de inadequação usam a comparação como prova de que estão abaixo. Elas não se comparam para se inspirar, mas para se condenar. Sempre encontram alguém que parece mais confiante, mais bonito, mais bem resolvido. E ignoram completamente o contexto, as histórias invisíveis, as dores ocultas. A comparação vira um tribunal interno onde elas sempre perdem. Outro aspecto importante é a internalização da crítica. Muitas dessas pessoas tiveram figuras de autoridade muito críticas ou emocionalmente ausentes. Com o tempo, a voz externa vira uma voz interna. Mesmo quando ninguém está julgando, elas se julgam. Mesmo quando são elogiadas, desconfiam. O elogio não entra, escorre. A crítica, mesmo mínima, se fixa. Isso cria uma autoestima frágil baseada em aprovação externa, mas que nunca se satisfaz de verdade. A vergonha também influencia diretamente a forma como essas pessoas se relacionam. Elas têm dificuldade em estabelecer vínculos profundos, porque a intimidade exige exposição, exige mostrar imperfeições, contradições, fragilidades. Para quem sente vergonha de quem é, isso parece perigoso. Então, muitas vezes, elas mantêm relações superficiais ou entram em relacionamentos onde se anulam para não perder o outro, dizem sim quando querem dizer não, aceitam menos do que merecem. Permanecem onde não são vistas por inteiro. Existe ainda um paradoxo cruel. Quanto mais a pessoa tenta esconder quem é, mais reforça a ideia interna de que aquilo precisa ser escondido. Cada vez que ela silencia uma opinião, disfarça um gosto, reprime uma emoção, o cérebro registra isso como confirmação de perigo. Assim, o ciclo se retroalimenta. A vergonha gera ocultação, a ocultação reforça a vergonha. Do ponto de vista psicológico, esse padrão está ligado a mecanismos de defesa, como a repressão, a formação reativa e a dissociação emocional.
A pessoa se distancia de partes de si para evitar dor, mas o que é afastado não desaparece. Ele se manifesta em ansiedade, sensação de vazio, dificuldade de se sentir pertencente, crises de identidade. Muitas pessoas dizem não saber quem são de verdade porque passaram tanto tempo sendo quem os outros esperavam que perderam o contato com o próprio núcleo. É comum que essas pessoas se sintam deslocadas mesmo em ambientes familiares. Elas estão presentes fisicamente, mas emocionalmente ausentes. Existe sempre uma barreira invisível entre elas e o mundo. Essa barreira não é arrogância nem frieza, é proteção. Proteção contra a possibilidade de serem rejeitadas por serem quem são. A vergonha de si também afeta a relação com o próprio corpo. Muitas pessoas desenvolvem uma visão crítica constante da própria aparência, postura, expressões, sentem que ocupam espaço de mais ou de menos, sentem que estão sempre erradas no jeito de existir. Isso pode levar a distúrbios de imagem, alimentação desregulada, dificuldade em se olhar no espelho sem julgamento. O corpo vira mais um lugar de conflito. No fundo, o que essas pessoas carregam é uma ferida de não pertencimento, a sensação de que, para serem amadas, precisam se transformar. Essa crença molda escolhas, silencia sonhos, limita potenciais, não porque falte capacidade, mas porque falta permissão interna para existir sem vergonha. Entender a psicologia das pessoas que sentem vergonha de quem são é reconhecer que esse sentimento não nasce do nada. Ele é construído ao longo do tempo, reforçado por experiências, relações e mensagens culturais. E justamente por isso, ele também pode ser desconstruído. Mas esse processo exige consciência, coragem e, principalmente, a disposição de olhar para si sem julgamento. Quando a vergonha de quem se consolida, ela não permanece apenas como um sentimento interno. Ela passa a moldar comportamentos, decisões e até o rumo da vida da pessoa. O indivíduo começa a organizar sua existência em torno da evitação. Evitar julgamento, evitar exposição, evitar rejeição. Muitas escolhas que parecem racionais na superfície são, na verdade, respostas emocionais a esse medo profundo de ser visto. Um dos efeitos mais silenciosos da vergonha identitária é a autossabotagem. Pessoas que sentem vergonha de quem são frequentemente interrompem o próprio crescimento quando começam a se destacar. Quando surge uma oportunidade de visibilidade, reconhecimento ou avanço, algo dentro delas entra em conflito. A mente associa destaque a risco. Ser visto significa ser avaliado significa ser rejeitado, então, de forma inconsciente, elas procrastinam, erram por descuido, desistem no meio do caminho ou escolhem caminhos menores do que poderiam. Esse padrão não acontece por falta de ambição, mas por medo do impacto emocional do sucesso. O sucesso exige coerência interna, exige sustentar quem se é diante do olhar dos outros. Para alguém que aprendeu a esconder a própria essência, isso é ameaçador. Assim, permanecer invisível parece mais seguro do que correr o risco de ser desmascarado. No campo emocional, essas pessoas costumam ter dificuldade em identificar e validar os próprios sentimentos. Como passaram grande parte da vida invalidando quem são, também invalidam o que sentem. Dizem para si mesmas que estão exagerando, sendo fracas, dramáticas ou inadequadas. Isso gera um distanciamento emocional que pode levar a uma sensação constante de vazio. Não porque não sintam nada, mas porque não se permitem sentir plenamente. Muitas vezes essa vergonha se manifesta como uma necessidade excessiva de aprovação. A pessoa mede seu valor pela reação dos outros. Um comentário neutro pode ser interpretado como rejeição. Um silêncio pode ser visto como abandono. Isso cria um estado de ansiedade relacional permanente. A pessoa está sempre tentando ajustar seu comportamento para manter o outro confortável, mesmo que isso custe sua própria autenticidade. Em relacionamentos amorosos, esse padrão se intensifica. Pessoas que sentem vergonha de quem são tendem a se apaixonar não apenas pelo outro, mas pela possibilidade de serem aceitas. Elas confundem amor com validação, aceitam migalhas emocionais, toleram desrespeito e silenciam necessidades por medo de perder o vínculo. No fundo, acreditam que exigir demais pode revelar que não merecem nada. Há também uma dificuldade significativa em estabelecer limites. Dizer não é um ato de afirmação identitária. Para quem sente vergonha de si, afirmar limites soa como um risco. Existe o medo de parecer egoísta, difícil ou inadequado.
Então, essas pessoas se sobrecarregam, assumem responsabilidades que não são suas e depois sentem ressentimento e cansaço profundo. O corpo muitas vezes expressa aquilo que a mente não consegue verbalizar por meio de exaustão, tensão crônica e sintomas psicossomáticos. Outro ponto crucial é a relação dessas pessoas com o próprio passado. Muitas carregam uma narrativa interna de que sua história é motivo de vergonha, seja pela família, pela condição financeira, por experiências traumáticas ou por escolhas feitas. Elas tentam apagar partes da própria trajetória, evitam falar sobre si, mudam detalhes, constroem versões mais aceitáveis da própria história. Isso fragmenta ainda mais a identidade porque negar o passado é negar a si mesmo. A vergonha também afeta a criatividade e a expressão pessoal. Criar exige autenticidade, exige colocar algo próprio no mundo. Pessoas que sentem vergonha de quem são têm medo de se expressar, de expor ideias, opiniões, talentos. Elas se escondem atrás do perfeccionismo, dizem que ainda não está bom o suficiente, que precisam melhorar mais um pouco, que não é o momento certo. Na verdade, o medo não é de falhar, mas de revelar algo verdadeiro demais. No nível psicológico mais profundo, essa vergonha está ligada a esquemas cognitivos de desvalor e rejeição. A pessoa não apenas acredita que pode ser rejeitada, ela acredita que merece ser rejeitada se for quem é. Esse esquema influencia a interpretação de todas as experiências. Um erro vira prova de inadequação. Um conflito vira confirmação de que algo está errado consigo. A mente seleciona evidências que sustentam essa crença e ignora qualquer coisa que a contradiga. Com o tempo, isso pode levar a quadros de ansiedade social, depressão e sensação de desconexão existencial. A pessoa sente que está vivendo uma vida que não é dela, cumpre papéis, atende expectativas, mas não se reconhece no próprio reflexo. Surge uma pergunta silenciosa, porém dolorosa: quem eu seria se não tivesse tanto medo de ser quem sou? Apesar de tudo isso, existe um ponto de virada possível. O primeiro passo não é a autoaceitação imediata, porque isso seria exigir demais de alguém que passou a vida se rejeitando. O primeiro passo é a consciência. É perceber que a vergonha não é a verdade sobre quem se é, mas uma resposta aprendida. É entender que esse sentimento foi uma estratégia de sobrevivência em algum momento da vida, mas que talvez já não seja mais necessária. Quando a pessoa começa a observar seus padrões com curiosidade em vez de julgamento, algo se abre. Ela passa a perceber onde se esconde, onde se silencia, onde se diminui. Essa percepção já é um movimento de reconexão. Pequenos atos de autenticidade, mesmo que discretos, começam a enfraquecer o domínio da vergonha. Dizer o que pensa em um ambiente seguro, assumir um gosto sem se justificar, reconhecer um sentimento sem se criticar. Esse processo não é rápido nem linear. Envolve recaídas, medo e desconforto. Mas cada vez que a pessoa escolhe não se abandonar, algo se fortalece internamente. A identidade começa a se reorganizar a partir de dentro, e não mais da expectativa externa. Se você está ouvindo ou assistindo esse conteúdo e percebe esses padrões em si, saiba que esse reconhecimento já é um passo importante. Refletir sobre essas questões, buscar compreender suas origens e observar seus próprios comportamentos pode ser o início de uma mudança profunda. Se esse tema faz sentido para você, continuar acompanhando conteúdos como este pode ajudar a aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Superar a vergonha de quem se é não significa se tornar alguém confiante de forma repentina ou eliminar todas as inseguranças. Significa, antes de tudo, parar de travar uma guerra interna contra a própria identidade. Esse processo envolve uma reconstrução silenciosa, profunda e muitas vezes desconfortável. Não é um caminho de transformação externa, mas de reconciliação interna. O primeiro movimento real acontece quando a pessoa começa a diferenciar quem ela é da história que aprendeu a contar sobre si mesma. Durante anos, a vergonha se apresentou como verdade absoluta. Agora ela precisa ser vista como uma interpretação emocional construída a partir de experiências específicas. Isso não invalida a dor vivida, mas devolve à pessoa algo fundamental: a possibilidade de escolha. Escolher não continuar se definindo apenas pelas feridas. Um aspecto essencial dessa reconstrução é o desenvolvimento da autocompaixão. Pessoas que sentem vergonha de quem são costumam ser extremamente duras consigo mesmas. A autocrítica funciona como uma tentativa de controle. Se eu me criticar antes, talvez doa menos quando o mundo fizer isso. Romper com esse padrão exige aprender a falar consigo de outra forma, não de maneira indulgente ou ilusória, mas humana.
reconhecendo limites, falhas e contradições sem transformar isso em prova de inadequação. Outro ponto central é a integração das partes rejeitadas da identidade. Tudo aquilo que foi escondido, silenciado ou negado precisa ser gradualmente acolhido. Isso inclui traços de personalidade, emoções consideradas fracas, desejos reprimidos e até aspectos da história pessoal que causam desconforto. Enquanto essas partes permanecem no escuro, a vergonha continua exercendo poder. Quando são trazidas à consciência, perdem força. O que é visto pode ser cuidado. Esse processo frequentemente provoca medo porque desafia padrões antigos de sobrevivência. Ser autêntico pode parecer arriscado. Existe a sensação de que, ao mostrar quem se é, algo ruim vai acontecer. Por isso, a mudança não acontece de uma vez. Ela se constrói em pequenos gestos cotidianos. Escolher não se diminuir em uma conversa. Não pedir desculpa por existir, permitir-se ocupar espaço emocional. Cada um desses movimentos reeduca o sistema interno. A vergonha também começa a enfraquecer quando a pessoa constrói referências internas, em vez de depender exclusivamente da validação externa. Isso significa aprender a reconhecer o próprio valor independentemente da aprovação dos outros. Não se trata de indiferença, mas de equilíbrio. A opinião alheia deixa de ser um veredito e passa a ser apenas uma perspectiva. Essa mudança altera profundamente a forma como a pessoa se posiciona no mundo. Com o tempo, a relação com os outros também se transforma. Quando alguém deixa de sentir vergonha de quem é, passa a se relacionar a partir da verdade, não da performance. Isso aprofunda vínculos, porque relações reais exigem presença real. Algumas conexões se fortalecem, outras se dissolvem. Nem todos estão preparados para lidar com alguém que deixa de se esconder. E isso faz parte do processo de alinhamento interno. A vergonha de si também começa a perder espaço quando a pessoa se permite construir uma narrativa mais honesta sobre a própria vida. Em vez de enxergar o passado apenas como erro ou fracasso, passa a reconhecê-lo como contexto. Cada escolha foi feita com os recursos emocionais disponíveis naquele momento. Essa reinterpretação não apaga dores, mas devolve dignidade à própria trajetória. A história deixa de ser um peso e passa a ser um testemunho de resistência. No nível mais profundo, esse processo toca em uma questão existencial. A permissão para ser quem se é não vem do mundo, ela nasce de dentro. Enquanto a pessoa espera essa permissão externamente, continuará presa ao medo. Quando ela assume a responsabilidade por validar a própria existência, algo se reorganiza internamente. A vida deixa de ser uma tentativa constante de agradar e passa a ser uma experiência vivida com mais inteireza. Isso não significa ausência de conflito. Pessoas que deixam de sentir vergonha de quem são ainda sentem medo, dúvida e insegurança. A diferença é que esses sentimentos não determinam mais suas escolhas. Eles são reconhecidos, mas não obedecidos cegamente. A identidade deixa de ser moldada pelo medo e passa a ser construída pela consciência. O impacto disso se reflete na forma como a pessoa trabalha, cria, ama e se expressa. Há mais coerência entre o que se sente e o que se faz. Menos desperdício de energia tentando se ajustar. Mais presença no próprio corpo e nas próprias decisões. A sensação de estar vivendo a própria vida e não apenas reagindo às expectativas externas. Com o tempo, a vergonha dá lugar a algo mais silencioso e estável, o autorrespeito. Não é euforia nem autoconfiança exagerada. É a capacidade de se olhar sem desprezo, de reconhecer valor mesmo na imperfeição, de permanecer ao próprio lado em momentos difíceis. Esse é um dos estados psicológicos mais libertadores que alguém pode desenvolver. A psicologia das pessoas que sentem vergonha de quem são nos mostra que esse sentimento não é uma falha pessoal, mas uma resposta aprendida. E tudo o que é aprendido pode ser questionado, ressignificado e transformado, não por meio de fórmulas rápidas, mas por um processo interno consistente. Quando alguém deixa de sentir vergonha de quem é, não se torna alguém melhor aos olhos do mundo, torna-se alguém mais inteiro aos próprios olhos. E essa mudança, embora silenciosa, é profunda o suficiente para alterar o curso de uma vida inteira.